Olá, tudo bem contigo? Eu sou o Pablo Felipe e você está no canal Um Pouquinho de Direito. Falarei hoje sobre denunciação da lide e contrato de seguro. Trago aqui dois enunciados do STJ, o 529 e 537, ambos de 2015, que já eram entendimentos do STJ em sede de recurso repetitivo, mas que foram então transformados em enunciado sumular. Diz o 529: no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento da ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora, do apontado causador do dano. Pois bem, o que se está dizendo aqui é que o prejudicado não pode ingressar com ação diretamente contra a seguradora, ao invés de entrar contra o segurado. Vamos entender isso com calma. Pois bem, o contrato de seguro ele vem previsto no artigo 757 a 802 do Código Civil. Estamos tratando aqui do seguro facultativo. Existe o seguro obrigatório, DPVAT, por exemplo, que tem lei própria. Pois bem, diz o artigo 757 que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, o segurador é uma pessoa jurídica, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. Então imagine a seguinte situação. Alguém, então, sofre um dano ocasionado por um acidente automobilístico, certo? E ingressa com ação de reparação de danos contra, ou melhor, ele pretende ingressar com ação de reparação de danos contra aquele que ele entende que foi o causador do ilícito. Pois bem, mas ele percebe que este não teria condições de arcar com o prejuízo, mas descobre que ele possui um contrato de seguro para cobrir justamente os danos. Ok? Pois bem, então o que ele faz? Ele ingressa contra a seguradora, deixando o segurado de lado. Isso não é possível. E por que não seria possível? Alguns argumentos trazidos pelo STJ nesse momento, tanto do repetitivo como do enunciado, é que, bom, vamos lá. A obrigação, primeiro, não é da seguradora, mas do segurado. Ok? Então, a culpa deve ser caracterizada contra o segurado. E se ele não participar do processo, como isso será caracterizado? Sem defesa, sem contraditório. Outra coisa, a obrigação da seguradora está condicionada a uma condição suspensiva, qual seja, ela só deverá indenizar se o segurado tiver culpa, for o responsável por eventual dano, o que ainda não existe nessa possibilidade trazida pelo enunciado. Terceira situação, o beneficiário do seguro não podemos esquecer, não é o terceiro prejudicado, o beneficiário é o segurado. Então ele receberá a indenização e deverá repassar. Depois, em tese, seria assim: ele ressarce o dano e recebe da seguradora para se ver reparado, indenizado, segurado pela mesma. Essa é a dinâmica, seria a dinâmica original. Terceira situação, a seguradora não conseguiria, uma vez que for provocada isoladamente, se defender, pois não participou do sinistro, não participou do fato. E por último aqui também nós temos a situação que a seguradora não poderia nem mesmo alegar eventuais fatos extintivos da cobertura securitária. Como que ela vai alegar, por exemplo, que não há mais a cobertura do seguro, por qualquer motivo que seja, se o segurado não está no processo? Daí que não é possível ingressar diretamente contra a seguradora. O litisconsórcio passivo é possível, o STJ já entendeu dessa forma. Então, seria possível ingressar diretamente contra o segurado e a seguradora. Apenas a seguradora, não. Outro enunciado é o 537, que nos traz uma situação um pouco diferente, que nos diz o seguinte, tratando agora da denunciação da lide. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima nos limites contratados na apólice. Pois bem, então aqui a situação é diferente. Houve um ingresso na ação de reparação de danos contra o segurado. E esse então realiza a chamada denunciação da lide, chamando a juízo, ok, a seguradora. Pois bem, a denunciação da lide, ela vem prevista no Código de Processo Civil, entre os artigos 125 e 129. E justamente o inciso 2 do 125 nos diz que é admissível essa denunciação da lide. E o que é isto? Nada mais é do que uma intervenção de terceiro provocada.
O terceiro é chamado, o terceiro aqui no caso a seguradora, é chamada a integrar o processo, porque uma demanda lhe é dirigida. Então, o prejudicado ingressa com ação contra aquele que causou prejuízo. Este, então, se antecipando, pois ele tem a cobertura securitária, ele chama a seguradora para o processo, para que, de forma célere, eficaz, a indenização já seja paga ao terceiro prejudicado. Então diz o inciso 2 do 125 que é cabível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, no caso aqui a seguradora está obrigado pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Então aqui o segurado, sendo vencido no processo, ele ingressaria com ação regressiva contra a seguradora para se ver indenizado. Então ele se antecipa e chama a seguradora para o processo. Isso é possível? Com certeza. E o que o enunciado está dizendo é o seguinte, que uma vez denunciada, a seguradora se vendo no processo, ela aceita essa denunciação e não apenas isso, ela contesta. Ou seja, ela vai contra a pretensão do terceiro prejudicado, do autor da demanda. Neste caso, ela se torna litisconsorte passiva, ok, com o segurado. De forma que, havendo a condenação, ambos, segurado e seguradora, responderão solidariamente nos limites, a seguradora responderá nos limites do contrato, nos limites da pólice. Ok? O que quer dizer isto? Que o autor da ação poderá depois, em cumprimento de sentença, ingressar, exigir o pagamento tanto do segurado quanto da seguradora, ou diretamente da seguradora, porque são devedores solidários. Lembrando, nos limites contratados na apólice. Ok? Então vou ler novamente. Diz o enunciado: em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. E qual que é a razão dessa compreensão? Fundamentos que foram trazidos pelo STJ: pacificação social, efetividade da tutela judicial prestada, ok? Uma vez que o prejudicado sairá ressarcido de forma mais fácil, garantia da duração razoável do processo, porque nós teremos aqui uma outra demanda, outro processo agora do segurado contra a seguradora, isso já será resolvido em um só processo, e buscando sempre a plena indenização do dano sofrido, ok? Nas palavras do ministro Luiz Felipe Salomão, cumpre-se aqui a função social do contrato. Okay? Lembrando que, logicamente, a seguradora ela pode não aceitar a denunciação da lide, desde que, lógico, ela tenha uma razão jurídica para tanto. Ela pode alegar que o contrato já estava expirado, que houve um agravamento intencional do risco, não coberto pelo seguro, enfim. Mas aceitando e contestando, ela se torna solidária aqui a um litisconsórcio passivo. Eu vou ler aqui algumas palavras do ministro Luiz Felipe Salomão para entendermos essa questão da função social do contrato, a razão desse entendimento. Essa solução, então, ela surge porque o exato resultado desejado pelo direito material não é outro, senão o de que a vítima de dano causado por acidente de veículo automotor seja indenizada, efetiva e prontamente, e que a seguradora suporte, ao fim e ao cabo, esses prejuízos experimentados pelo terceiro, no limite dos valores contratados pelo segurado, depois de reconhecida a sua condição de causador do dano, ou seja, está cumprindo o que foi contratado. Nada mais, nada menos do que isto. A função social está sendo alcançada. Essa solução satisfaz a um só tempo, nas palavras do ministro, os anseios de um processo justo e célere e o direito da parte contrária, a seguradora, ao devido processo legal, uma vez que, a par de conceder praticidade ao comando judicial, possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Ok? E com isso nós compreendemos aqui esses dois importantes enunciados, 529 e 537 do STJ. Curta o vídeo, não deixe de comentar essa mensagem e desde já agradeço por estar inscrito em nosso canal e até nosso próximo vídeo, onde continuaremos a comentar enunciados do STJ, do STF, do TSE, ok? Obrigado e até mais.